Deus abençoe a todos os nossos irmãos e ouvintes da nossa programação. Mais uma vez, eu peço a todos vocês essa licença para nós entrarmos diretamente, talvez na sua sala, no seu carro, na sua casa, onde você esteja nos ouvindo nesse momento, seja no celular, ou seja no rádio, ou seja em qualquer outro aparelho. Que Deus possa abençoar suas vidas, que Deus possa abençoar seus corações. E agradecemos desde já a sua sintonia, o seu acompanhamento através dos nossos programas e através também do nosso site www.ofundamentodafe.com.br, www.radiofundamental.com.br, onde também você tem à disposição uma série de mensagens que estão à disposição de vocês, uma porção de assuntos relevantes ao nosso tempo, ao nosso dia em que nós estamos vivendo. É só você entrar no site e escolher o assunto, o tema que você acha propício para você ouvir. Desde já, meus agradecimentos a todos os nossos ouvintes de Betim, de Igarapé, de Sarzedo, de Mário Campos, de Birité, de Contagem, todos vocês que estão acompanhando conosco a programação. Que Deus possa abençoar suas vidas e que Deus possa abrir cada vez mais os vossos entendimentos para compreender cada vez mais a palavra do Senhor Jesus Cristo, que tem sido para nós nesse tempo de grande valia. No entanto, nós temos somente que agradecer ao Senhor por ter nos tido compaixão e misericórdia de nos revelar as riquezas da sua glória prometida para esse dia, mediante a mensagem de Deus que foi nos revelada através de um ministério profético que tem assim restaurado a palavra para os filhos e filhas de Deus, mediante a mesma fé, a mesma doutrina, as mesmas obras e a mesma postura da igreja primitiva, no sentido de obediência doutrinal e apostólica, pelas quais a igreja está edificada, conforme no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20, no qual a igreja ela está edificada no fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra, é o principal assunto, né? E nós também sabemos que tanto a igreja, né, como o povo, nos seus dias primitivos, quando a igreja foi começada ali, né, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, e através do derramamento do Espírito Santo, onde os apóstolos e a igreja foram cheias do poder de Deus, onde se iniciou ali, comumente, a palavra do Senhor Jesus, no sentido em que a igreja estava dando os seus primeiros passos, e ali fundiu-se, né, Deus, através de sua manifestação do Espírito Santo, fundindo-se no corpo místico de Cristo, que é a igreja, nos quais a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Atos 2, 42. Nós sabemos também que através dessa edificação, cujo o mensageiro para a era de Éfeso era o apóstolo São Paulo, ele deixou bem firme no capítulo 3, né, versículo 10 de 1 Coríntios, que ninguém, ele disse que ele, como sábio arquiteto, no versículo 9, disse que ele, como sábio arquiteto, tinha colocado o fundamento, e vem outro e edifica sobre ele. Mas ele disse: observe como edifica sobre ele, porque ninguém
pode pôr outro fundamento do qual já está posto, que é Cristo. E ele disse no livro de Gálatas que mesmo ele ou o anjo vindo do céu e anunciando outro evangelho, outra maneira de crer, fora do que os apóstolos cria, fora do que os apóstolos pregava, era anátema, era espúrio, era amaldiçoado, né? E nós podemos observar muitas e várias igrejas que estão sendo espúrias e anátemas por não pregar e por não se portar e por não ter a mesma continuidade do ministério da igreja dos apóstolos, porque só existe uma edificação e só existe uma doutrina, e essa doutrina é a doutrina dos apóstolos. Não é doutrina batista, não é doutrina metodista, não é doutrina assembleiana, não é doutrina pentecostal, é a doutrina dos apóstolos. Só existe uma doutrina pela qual Deus se reclama por ela, que é a doutrina dos apóstolos, como nós mencionamos as Escrituras. Então, nesta programação, eu quero falar sobre um assunto muito importante, mas muito importante e às vezes até desconhecido de muitas igrejas e não praticado por muitas denominações. Eu quero falar sobre a Santa Ceia, com pão asmo, vinho e lava-pés. A Santa Ceia com pão asmo, vinho e lava-pés é uma doutrina da Bíblia. Não é doutrina do tabernáculo, não é doutrina de nenhuma denominação, é uma doutrina da Bíblia. E nós podemos observar que a Santa Ceia, ela é uma ministração. É uma ministração. E eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, 23, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha só, Paulo recebeu do Senhor o que também ele ensinou. Paulo ensinou muita coisa, nós vamos mostrar aqui mais na frente. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. 25. Semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Muito bem. Então nós vamos falar um pouco sobre isto. A Santa Ceia com pão asmo e vinho e lava-pés, nos quais é um mandamento do Senhor. Fazei isto em memória de mim, falando do pão e do vinho. E do lava-pés, ele disse em São João 13, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. É uma praticidade, uma prática ordenada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe bem, como eu disse a princípio, que existem muitas denominações e muitas igrejas que não praticam, na verdade, a Santa Ceia legítima, biblicamente falando. Porque nós encontramos que a palavra mostra em Gênesis capítulo 14, versículo 18, que Melquisedeque, aquele rei de Salém, que era sem pai, sem mãe, evidentemente nós sabemos quem é esse. Aquele era Deus, que estava ali se encontrando com Abraão, depois da batalha, naquele instante fazendo um trabalho sacerdote do Deus Altíssimo, mas era o próprio Deus. Ele trouxe a Abraão, depois daquela batalha, ele trouxe para Abraão pão e vinho. E Jesus Cristo, sendo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque,
conforme em Hebreus capítulo 7, versículo 17, ele ministrou a Santa Ceia com pão asmo e vinho. Observe que nós encontramos que Abraão, Melquisedeque, lhe serviu pão e vinho depois de uma batalha terrível. E nós encontramos que Jesus, no seu ministério terreno, sendo aquele sacerdote eterno, ele teve muitas batalhas, mas ali, na noite em que foi traído, era a última batalha que ele ia travar. E, no entanto, ele ministrou a Santa Ceia com pão asmo e vinho, e podemos ver nas Escrituras que na semana da Páscoa não podia haver fermento dentro das casas, e quem comesse pão levedado seria cortado da congregação de Israel. Pão levedado quer dizer que aquele pão ele foi acrescentado com alguma coisa. E nós sabemos que o fermento, por exemplo, na Bíblia, o fermento aponta para o pecado. Nós encontramos que Jesus advertiu em São Mateus 16 aos discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus. Ali ele estava falando simbolicamente com respeito à doutrina, para que os discípulos acautelassem, cuidassem do fermento que era a doutrina dos fariseus. Mas como Paulo diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, o fermento, por exemplo, na Bíblia, aponta para o pecado. O fermento aponta para o pecado. Por isso que o pão não poderia ser levedado, não poderia ter fermento nele ou acréscimo de qualquer coisa. Tinha que ser um pão asmo, tinha que ser um pão asmo. Um pão asmo quer dizer sem adição nenhuma, sem acréscimo nenhum, apenas um pão feito com água e farinha, tornando-o asmo, isto é, sem acréscimo. Sabendo então que se dentro daquelas casas, no tempo da Páscoa, encontrasse algum pão levedado, aquela casa, aquelas pessoas deveriam ser cortadas da congregação de Israel, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 12, versículo 15 e o versículo 19. Vamos observar aqui, no capítulo 12, versículo 15 e 19 de Êxodo, onde está escrito assim. Veja: 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E quando ele diz no capítulo 12, versículo 19, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural na terra. Então, nós observamos que aquele pão que era oferecido na Páscoa, nós sabemos que Jesus Cristo, ele foi sacrificado por nós, sendo a nossa Páscoa. Então, nós não podíamos comer um pão levedado. Não poderia ser Cristo, aquele que desceu do céu, sendo pão de Deus, sendo pão de Deus que desceu do céu. Eu sou o pão de Deus que desceu do céu, disse Jesus. Ele não poderia ter nenhuma mistura de pecado nele, porque aí no caso o pecado seria o desejo sexual. Como ele não nasceu por desejo sexual, mas foi uma obra de graça, de poder do Espírito Santo, veio ao mundo sem concurso de sexo. Ele foi o único gerado sem fermento, porque todos que vieram a esse mundo foram levedados, foram fermentados. Então observe bem que por isso que Cristo deveria tirar o nosso fermento, que era o nosso pecado.
a nossa incredulidade? Pois o fermento, ele simboliza o pecado. 1 Coríntios, em capítulo 5, versículo 6, está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, está escrito assim, veja, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então observe bem que o fermento, ele representa o pecado. O fermento aponta para o pecado. E sendo que o corpo de Cristo, o pão representa o corpo de Cristo, não pode haver de forma alguma fermento ali, porque não há de forma alguma pecado no corpo, mesmo representado num pão que é a representação do corpo de Cristo. Então, por isso que a Santa Ceia ministrada por Cristo foi no dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa. Em São Marcos 14, versículo 12, está escrito isso. E Jesus, naquela linhagem judaica, vindo ali, em São João 4,9, jamais iria ministrar a Santa Ceia com pão fermentado, pelo fato dele mesmo ser representado nesse pão. Veja bem, eu sou o pão que desceu do céu. Então, observe que Jesus, representado aquele pão, na ministração da Santa Ceia, o pão era partido. E quando ele partia o pão, ele dizia: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Falando do seu corpo, que não tinha fermento e que não tinha sido levedado, porque o fermento representa o pecado e no corpo de Cristo não há pecado. Então observe bem que ainda mais que o pão da ceia de Cristo representava seu próprio corpo, e no corpo do Senhor Jesus Cristo não há pecado. O apóstolo Paulo recebeu todo o evangelho por revelação de Jesus Cristo. Nós encontramos isso em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele recebeu todo o evangelho por revelação de Jesus Cristo, conforme em Gálatas 1, 11 e 12. E em 1 Coríntios, capítulo 5, 6 e 8, quando o Espírito Santo, através de Paulo, diz que devemos ministrar a Santa Ceia com pão asmo, apontando para a pureza do corpo de Cristo, e não com fermento, que é símbolo do pecado. Agora veja, se na semana da Páscoa não podia haver fermento dentro das casas, e se alguém comesse pão levedado era cortado da congregação de Israel, jamais poderíamos ministrar a Santa Ceia do Senhor com um pão fermentado, pois na ceia o pão representa o corpo santo e imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados e preciosos ouvintes, o pão, o Rosker, como é chamado antigamente, o pão da Santa Ceia, além dele não poder ter de forma alguma nenhum acréscimo de levedação, que significa fermento, ele deve ser asmo. E quando é asmo, significa que será apenas água e farinha sem fermento. E a Bíblia diz que o pão ele é feito pelas mãos do sacerdote, do ministro consagrado a Deus em jejum e oração. O pão não pode ser feito de forma alguma pela mão de pecadores. Não se pode dar pão imundo. É por isso que as mesas hoje estão cheias de vômito, porque estão dando uma ceia com pão fermentado, com pão de fermento, com pão de padaria, pão solvado. Compra na padaria pão
fermentado, cheio de fermento, feito pela mão de pecadores, à noite, de madrugada, conversando sobre jogo, sobre mulheres, sobre música, toda baixaria e tudo mais. Não digo que todos são assim, mas a maioria. E então, aquele ministro que está ali para ministrar a Santa Ceia vai lá na padaria e compra aquele pão solvado, feito pela mão de pecadores, cheio de fermento, e vem e apresenta aquilo como o corpo de Cristo. Isto é pão imundo. As mesas estão cheias de vômito. Deus vomita isto, pregador, pastor, seja quem for. O pão da Santa Ceia, ele é asmo, sem fermento, sem levedação, feito por mãos consagradas, com água representando a palavra e farinha representando Cristo, assado no forno pela mão do sacerdote. É uma coisa importantíssima, muito importante. E o que as pessoas estão fazendo? Eles não estão indo para ceiar, estão indo para banquetear-se. Estão indo para banquetear-se e mais nada. Tem tomado pão que representa o corpo de Cristo cheio de fermento. Não pode haver fermento no corpo de Cristo, porque Cristo representa a palavra, o pão representa o corpo. Ele disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Não é tomar um pão feito pelas mãos de pecadores, cheio de fermento, e dar para as pessoas. Não! Você quer crer na transubstanciação igual a Igreja Católica? Que naquela hora que você ora, que o pão é consagrado e transforma no corpo de Cristo, pregador? Observe que quando Pedro, João, Paulo estava ministrando a ceia a Corinto, em capítulo 11 de 1 Coríntios, nós vemos ali, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: tomai e bebei, este é meu sangue, que é derramado por vós. Então vocês observam que ali muitas igrejas interpretam mal, tomam suco de uva, e diz que aquilo representa o sangue de Jesus Cristo. Jamais vocês vão ver na Bíblia suco de uva. A Bíblia diz categoricamente: é vinho, não suco de uva. E além do mais, o suco de uva tem fermentação, tem adição de açúcar e tem outras coisas misturadas ao meio, como conservante e outras coisas. O vinho representa o sangue. Tem que ser um vinho tinto, seco, feito da casca da uva, sem fermentação, extraído. A Bíblia diz que Melquisedeque deu pão e vinho, não diz deu pão e suco de uva, deu pão e vinho. Você não vê essa expressão na Bíblia, suco de uva, a não ser através dessas igrejas frias e formais. Amados e preciosos ouvintes, tem que ser vinho. Observe também que é necessário que na ceia o sangue de Cristo seja representado pelo vinho e não representado pelo suco. Pois assim a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 21, o apóstolo Paulo estava advertindo a igreja que uns então eles se reuniam, chegavam mais cedo e uns tomavam a Santa Ceia antecipadamente, sem esperar pelos outros, e uns embriagavam-se. Suco não embriaga. Suco não embriaga. Você pode tomar 1 litro, 2 litros, 3 litros, você vai encher a barriga,
mas isso não embriaga. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 21, por uns não esperar os outros, uns tomavam a Santa Ceia antecipadamente e embriagava-se, porque o vinho, tomando além do que deve tomar simbolicamente, como diz a Bíblia, ele embriaga mesmo, e suco não embriaga. O apóstolo Paulo estava advertindo os membros da igreja de Corinto para que não mais se embriagasse com vinho na ceia do Senhor, pois eles estavam comendo e bebendo na ceia de uma maneira exagerada, não discernindo o corpo do Senhor. Agora, se alguém bebesse um barril de 20 litros de suco de uva, seria impossível que o tal ficasse embriagado. Apenas os rins inchava e toda hora ia no banheiro, mas vinho não. E além do mais, como que você pode representar o sangue de Cristo numa coisa que pode facilmente se perder como suco? O suco de um dia para o outro se perde, mas o vinho representado no corpo de Cristo, quanto mais velho melhor. E o sangue de Jesus Cristo tem 2000 anos que está fazendo asepsia e fazendo intercessão. Mais velho, está ainda perdoando pecados, purificando e limpando nossos erros. Então, meus amados, não é suco de uva. Não deixe sua mesa estar cheia de vômito, pregador, ministro. A ceia verdadeira é com pão asmo e vinho. E eu vou mostrar mais para você aqui. Vê? Paulo estava advertindo a igreja de Corinto, por uns está exagerando e não esperando uns pelos outros, e nas quais ficavam embriagados. Então veja, era vinho que estava sendo ministrado na Santa Ceia. Porém, alguns membros, ao invés de comer um pequeno pedaço de pão e beber apenas um gole, um pequeno cálice de vinho, que é correto, eles estavam fazendo tudo exageradamente. Por uns não esperar os outros, tomavam antecipadamente e ficavam embriagados. E suco não embriaga. Então, meus amados e preciosos ouvintes, nós aqui falamos sobre a Santa Ceia com pão asmo e vinho. Mas a Santa Ceia, a ministração da Santa Ceia com pão asmo e vinho, na sua sequencial a isto, depois disso, depois de tomar o pão e o vinho, na sequência, aí vem o mandamento do Senhor que deve ser cumprido, que é o lava-pés. Vamos ver nas Escrituras. Vamos ver no livro de São João, capítulo 13. Vamos observar isso aqui. Versículo 4. Vou ler pausadamente para que os irmãos possam observar. São João 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, posteriormente à ceia. Tirou as vestes e, tomando a toalha, cingiu-se, como nós fazemos no tabernáculo. O irmão, a irmã pega a toalha, cinge, Cinge, então, ali na sua cintura. E depois pôs água numa bacia, nós também fazemos isso, colocamos a bacia, colocamos água, e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Versículo 7. Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. 8. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Quantas igrejas não têm parte com Jesus? Ei, pastor, pregador, você que está me ouvindo aí. Ei, você, irmão, irmã, está me ouvindo aí pelo rádio. A sua igreja tem parte com Jesus quando você faz isso? Tem parte com Jesus? Ah, não tem não? Ah, então você não tem parte com Jesus não, meu filho. Se Jesus disse para Pedro: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Se você não pratica, se é não praticado da sua igreja, então vocês não têm parte com Cristo. Olha, eu não estou sendo arrogante não, eu estou lhes mostrando a palavra. Eu não estou aqui para ser um arrogante, eu estou lhe mostrando a palavra do jeito que ela é. No versículo 9 disse:
Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Versículo 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. 12. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu tenho feito? Você entende? Você entendeu o que eu estou dizendo aqui? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. É uma ordem. Na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Quando ele diz no versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, meu irmão, é para ser seguido. Ele nos deu uma ordem, um mandamento, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Mas vai ter muitos pregadores, tem muitos pastores, tem muitos denominacionais que talvez está até rangindo os dentes agora, talvez inquieto na sala, andando para lá e para cá, ouvindo esse tipo de mensagem. Calma aí, meu irmão, calma aí, fique calmo, não permita esse espírito religioso te atingir, não, calma lá. Você está pensando, mas Jesus disse isso como sinal de humildade? Sim, eu posso achar isso como sinal de humildade, mas você tem humildade para obedecer? Você tem humildade para obedecer o mandamento? Tem? Você tem humildade? Ora, não venha com essa que Jesus fez isso com sinal de humildade. Se fosse apenas humildade, ele não diria para fazer como eu vos fiz. Ele deu uma ordem no Novo Testamento para que toda vez que ceiar, para lembrar disso, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. É o que está escrito na minha Bíblia, é o que está escrito na sua Bíblia também. Talvez você está aí coçando a cabeça, sentado no sofá, suando frio com esta pregação, dizendo, mas ele só tem essa escritura, ele só tem essa, tem que ter outra. Pois bem, vou te dar outra escritura. Vamos para a escritura? Vamos para 1 Timóteo capítulo 5. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 9. Está escrito assim: veja que o livro de Timóteo, de acordo com os estudantes, de acordo com aqueles que estudam numerologia, cronologia, essas coisas, dizem que o livro de Timóteo foi escrito 30 e tantos anos ou 60 e tantos anos depois de Cristo, depois que Jesus tinha mandado ordem, o livro de Timóteo, no ano 65, 66 depois de Cristo. Olha bem, olha para vocês verem, 1 Timóteo 5, versículo 9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos. Não é lavar o pé das imagens não, tá? Não vai interpretar não, tá bom? Porque imagens foi colocada na Igreja Católica depois do 5º século. Viu, irmão? Se lavou os pés dos santos, versículo 10. Se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Vê você aqui? A igreja praticava o lava-pés depois da Santa Ceia, meu irmão. Que Deus possa abrir seu entendimento. Que Deus possa abrir seu entendimento. São 3 ordenanças extremamente importante na vida e no seio do cristianismo. Uma santa ceia bíblica correta, ministrada corretamente,
com pão asmo e vinho e lava-pés, que é mandamento do Senhor e mediante aos apóstolos. A Bíblia é contundente concernente ao lava-pés após a Santa Ceia, conforme São João 13, versículo 4 e 17, que nós lemos. Muitos dizem que o lava-pés não precisa ser praticado, pois é um símbolo de humildade. De fato é, mas por que não praticar essa ordenança se é humildade? Aí vai provar a sua humildade, se você é humilde ou não, porque para ser humilde, para obedecer a palavra, em primeiro lugar, é humildade, sendo que as outras ordenanças do Senhor Jesus também são símbolos. Jesus deixou bem esclarecido 3 ordenanças, que são batismo nas águas, Marcos 16, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você diz, não, é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mas você não encontra ninguém sendo batizado nos termos Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda ordem é Santa Ceia com pão asmo e vinho. A terceira ordem é lava-pés. Então, devemos praticar toda a Escritura. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Timóteo 4, 1 ao 5, sobre a desgraça que estaria a religião em nossos dias, dizendo que os chamados cristãos estariam com comichões nos ouvidos concernente ao ouvir a sã doutrina apostólica, não suportando a prática do evangelho genuíno, eles iriam negar ouvir a verdade e praticá-la. E então voltaria às fábulas, vê você? Meu irmão, nós temos que voltar para toda a plenitude da palavra. Você, meu irmão, faça um teste da palavra com você mesmo. Responda a você mesmo, responda a sua própria consciência. Você que está nessa igreja fria e formal, que só crê em parte da palavra, verifique essas coisas. Observe se a igreja não está mundanizada, observe como está, veja como a prática da palavra está sendo vulnerável aí dentro, veja se as coisas que a Bíblia diz para fazer estão fazendo. Faça um teste da palavra com você mesmo, responda a você mesmo de que lado você irá ficar, se é com a palavra de Jesus ou com a palavra do homem. Vejamos, a maioria dos pastores no mundo inteiro diz ao povo que não é necessário a execução do lava-pés. Mas vamos ver agora o que o Senhor Jesus Cristo disse aqui nas Escrituras, em São João 13, ele disse, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, quem é você, comedor de feijão? Quem é você, barrigudo, cabeçudo? Se Jesus, o Senhor da glória, o Deus eterno, fez isto para que nós fizéssemos também, porque ele disse, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. É uma ordem. Evidentemente, não é necessário um estudo profundo sobre esta questão. Jesus deixou esse mandamento bem estabelecido em sua palavra. É apenas dizer amém ao que o Senhor disse. Em 1 Timóteo 5:10, a Bíblia confirma o mandamento do Senhor 35 anos depois, ou 36 depois de Cristo, depois do seu mandamento, lá em São João 13, pelo apóstolo Paulo, ministrado a Timóteo, no capítulo 5, versículo 10, para ele pôr em ordem e como deveria ajudar as viúvas que perdessem seus maridos, deveria estar dentro daquele padrão para ser ajudada, e também se ela tivesse lavado os pés dos santos nos dias de Santa Ceia. Você faz isso? Você tem parte com Jesus Cristo? Jesus disse para Pedro, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Você quer ter parte com ele? Então faça o que é correto, faça o que a Bíblia diz, faça o que os apóstolos ensinam, não o que a igreja tal ensina, mas o que a Bíblia ensina, porque só existe uma doutrina estabelecida que está na Bíblia, que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Esta é a doutrina que Jesus irá buscar, uma igreja que esteja praticando o que ele deixou para que praticasse. Que Deus possa abençoar sua vida, que Deus possa iluminar seu coração e trazer à luz da sua memória, à luz desta palavra. Que Deus possa abençoar sua vida. Nós estamos aguardando
as suas visitas, seus telefonemas. Deus possa abençoar a sua vida, abrir seu entendimento e que Deus faça claro no seu coração estas coisas que são reveladas, que estão dentro das Escrituras, mas escondida dos olhos dos sábios e entendidos, mas que Deus, por misericórdia, revela aos pequeninos que vão crer. Deus abençoe você, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família. Até a próxima vez, se o Senhor permitir, no nome do Senhor Jesus Cristo, nessa mesma programação. Continue nos ouvir e você quiser, desejar acessar nosso site, é www.ofundamentodafe.com.br, www.radiofundamental.com.br, ou mande uma mensagem no e-mail wbcosta26@yahoo.com.br, ou se você deseja uma visita no seu lar para uma ministração, um estudo mais detalhado sobre a palavra, é só nos telefonar 96840694 ou 86966476. Ou então faça-nos uma visita na rua Milton Campos, 339, bairro Brasília, com os cultos nas terças às 19h30, quintas às 19h30 e domingo às 18 horas. Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima vez, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe a todos.